Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Mais uma live, nosso giro das 11. Nesse momento são 11 horas e 50 minutos do dia 16 de julho de 21. Bem, gente, mudamos um pouco a nossa rotina, já não estamos fazendo tantas publicações diárias. A gente tinha uma média aí de 7, 8, hoje a gente caiu praticamente pela metade. Uma série de afazeres que estamos tendo, então na nossa disponibilidade a gente está mantendo o nosso portal da OP Informações para que a gente também consiga atender o nosso público, as pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam. Hoje uma caneca diferente, né? Engasguei, tô ficando velho mesmo, né? Engasguei com água. Muito bem. Então vamos ao nosso giro das 11. Começando a falar sobre uma mensagem importante de ontem. Ontem, depois da nossa publicação, né? Aí nós colocamos aqui um raciocínio lógico, muito legal de se pensar, para se pensar. Tem uma frequência excelente, quase 6.000 visualizações. Sensacional, a gente fica extremamente contente, sempre estamos falando isso. Mas a mensagem foi a seguinte: estar de bem com a vida é estar com a consciência limpa, principalmente na companhia de quem sempre lhe acompanha, seja de perto ou distante. Pois é, gente. Não existe sinceridade maior, muito mais do que a palavra, você estar olho no olho, frente a frente. Mas também não é a única forma. Então, é quando as coisas estão bem, né? Você está ao lado de uma pessoa que está sempre te acompanhando, sempre te apoiando, também contando com o seu apoio. Tem que ser recíproco, né? Mesmo que esteja... O ideal é estar perto, mas se não tiver, mesmo a distância. Mas a distância se comunica. Diz: oi, tô bem, tô aqui, tô vivo. Tava lembrando de você. Lembra aquele dia que aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E mesmo um colega de trabalho, né? Um colega de futebol antigo. Eu tenho um grupo de futebol aí que eu parei faz exatamente, foi em 2017 eu parei, porque achei que deveria parar. Olha, pouquíssimos têm contato, né? Pouquíssimos. Mas não é só isso, não. Qualquer coisa, qualquer contato, relacionamento, para se manter, né? Para falar assim: eu sou amigo de fulano ou de Beltrano, sou companheiro, companheira de fulano, de Beltrano. Você tem que procurar estar presente. Se não presente, pelo menos se comunicando. A gente ontem comentou sobre isso, falamos, trabalho. E estou simplesmente reforçando. Como foi ontem, esse assunto foi de ontem, foi praticamente uma continuação, né? Mas realmente,
quando você está de bem com a vida, está tudo ok, está tudo fluindo bem, porque além de tudo, das coisas estarem andando dentro da sua expectativa, né, ou próximo dela, você tem a companhia de pessoas que sempre estão com você. Independe se tiver de estarem perto ou longe, mas estão com você. Eu tenho amigos aqui, fazem parte do nosso grupo aqui do portal. Eu procuro sempre estar. Tem dia. Eu não vou dizer para vocês que é todo dia as mil maravilhas, né? Tem dia que você não está com disposição, porque você não está legal. Você sabe que se você for falar, você vai falar meio down, né? Então. Mas a gente tem que vir e falar, não, eu tenho responsabilidade, eu tenho né, os meus seguidores, eu tenho os meus amigos, né, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer, né, mas de procurar sempre estar de uma forma mais convincente, né, que a gente, a ideia principal aqui é poder ser útil. Então a gente tenta passar. Aliás, eu tenho um assunto hoje para comentar. Não queria comentar porque é meio que político, mas não tem como a gente não deixar claro isso, né? Mais à frente aí a gente vai falar. Por isso que eu disse, aqui a gente tem que dar informações também, mas sim, envolvidas ao nosso meio. Eu procuro sempre dar essa informação, seja ela a respeito de que for, qual for o assunto, mas que tenha uma ligação com a nossa proposta, que é informação, trabalho, videoaulas, né? Apresentações com profissionais, entretenimento também. A gente procura o entretenimento para poder dar uma abrandada, né? Não ficar só na campainha no horário, hein? Não ficar somente focado 100% na nossa proposta, mas de uma forma que não, né, não deu uma. A gente tem que abrandar as coisas, né? Tem que acalmar, tem que aliviar, tem que quebrar o gelo, né? Faz parte também. Muito bem. Então vamos à nossa mensagem. Tá aqui. Essa aqui é de hoje. O raciocínio. Isso aqui já foi dado, hein, gente? Já houve. Olha, a visibilidade está bem baixa, viu? Para 3, quase 4 horas de visualização aí, está bem baixa. Mas sem problema, né? Para mim, o que importa é que eu estou aqui cumprindo a minha meta, tá? Então, sextou, gente. Sextou. A paz de espírito é consequência, né, de boas ações para consigo e a outrens. Gente, a gente tem que estar bem com a gente e tem que estar bem com os outros, né? Nosso meio. Não só nosso meio, como outras pessoas que estão se aproximando, estão a cerca, né? Então a gente tem que estar bem, tem que estar legal, né? E nesse momento, quando tudo tá bem, tá tudo ok, assim, você já não se sente a paz de espírito, né? Então isso aí é um negócio que não tem preço, né? Tá bem correlacionado ao que nós falamos anteriormente, agora há pouco, ao que a gente comentou ontem. Então é bem isso daí. Você só vai se sentir bem quando você está em paz de espírito. Eu não devo nada a você não deve nada para mim. Nós podemos estar em comunhão com todos, né? Muito bem, gente. Aqui ainda tem algumas fotos.
né? Hoje eu não busquei nada técnico, dá até para se conversar a respeito, tá? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é o Centro Europa, lá em Vitória Gasteiz. O porquê dessa foto? Essa foto aqui eu já comentei, inclusive lá na FATEC, onde eu estudei, mas já apresentei aqui, né? Tá vendo esses containers aqui, ó, cada um de uma cor, que é para cada um, para um tipo de descarte, né? Descarte de vidro, descarte plástico, qualquer resíduo, né? Mas olha tá, os containers, em cada esquina de quarteirão na cidade tem um desse daqui, ó. Aí, semanalmente passa um caminhão aqui e faz a coleta. É até interessante comentar, porque o caminhão passado tinha moças, sabe esses coletores que tem de lixo que a gente tem aqui na cidade? Lá também tinha, só aí tinha moça, mulheres, sabe? Trabalhavam na coleta desses descartes, né? Muito legal, mas eu já comentei sobre isso aqui, dá uma ideia, né, para a prefeitura que eles fizessem containers assim, ó, seria ótimo, né? Apesar de que existe uma coleta diária, mas o que acontece? O camarada tem que entrar na rua, correr a rua inteira, ir de porta em porta. Poderia ter tudo isso daqui numa esquina onde ele faça a coleta diariamente, né? Apesar de que hoje essa coleta residual aí tem ajudado muita gente, né? Do jeito que andamos aí com os benefícios que o governo tem dado para nós, esse povo político, está sendo obrigado a vender latinha de cerveja, coletar garrafas PET, uma série de outras coisas, porque inclusive já existem cooperativas dessas coletas, que virou um meio de vida para muita gente, né? Mas aqui está uma ideia que pode ser, inclusive para o próprio pessoal de cooperativa, né? Procurar ter containers desse tipo, daí eles não precisam fazer diariamente aquela coisa, deixam lá e uma vez por semana vai lá e com um caminhão e retira tudo isso, né? Uma ideia, tá aí. Lembra que a gente partiu para ideias, né? Nosso controle de gerenciamento e controle de manutenção, estão lembrando? Hoje nós vamos falar sobre ele. Muito bem, gente. Então tá aí, é a ideia. Isso aqui é ano passado, hein? Há um ano, já um pouco mais, um ano e 3 meses, mais ou menos, fazendo serviço na Mega Steam. Fiquei lá um bom tempinho. Aqui foi em 17. Era a nossa turma lá na FATEC, a turma de 2017. Uma série de amigos aqui, tenho saudade deles. Alguns ainda eu tenho contato, né? Aí eu aqui, ó, bem aqui atrás, ó, bem aqui, o mais baixinho. O meu grupo, aliás, estava aqui, ó, os três aqui, né? O Mozão. Ah, Deus. É, muito bom. É um grupo fantástico. Parabéns, tomaram que tenham seguido a atividade, formado. Eu tive que interromper, mas tomaram que já tenham se formado e estão firmes aí na labuta. Sucesso para todos. Muito legal. Bom, vamos lá. Tchau, gente. Que mais? Que mais? Que mais? Bem, gente, para hoje só foi esses comentários, os 2 comentários. Já vamos entrar firmes aqui na nossa
no nosso planejamento, tá? Então tá aqui. Antes de comentar isso aqui, eu queria comentar um outro assunto que, olha, gente, eu vou ser sincero para vocês, deixa a gente triste, viu? Ontem foi aprovado lá em Brasília pelos deputados, os 513 lá, nem sei se é exatamente esse número agora, mas dos 513 eu sei que somente 147 não aprovaram, o restante todos aprovaram. E tem como a gente saber quem foi, tá? Não é aqui o meu propósito saber quem foi, eu já sei. Mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem, vissem, entrassem lá no site da Câmara dos Deputados e verificassem, porque isso aí está exposto. E para você saber em quem você votou, quem é que aprovou. Acho que é uma PEC, né? A PEC de ontem. Eu nem quis ver o número dela aqui, mas foi aprovado ontem, hoje já é assunto em uma série de artigos aí, jornais, etc. Mas a verba para os parlamentares, a verba que se usa para a campanha deles, era de 2 bilhões. Quer dizer, o assalto, eles não usam o dinheiro deles, usam o dinheiro nosso para poder fazer campanha. Isso entre aspas, né? Era de 2 bilhões. Esses cachorros, ladrões, são realmente ladrões, triplicaram a verba. Foi para 6 bilhões. Por que essa revolta? Gente, nós estamos no pior momento de pandemia. Estamos vivendo ainda. Estamos no pior momento de desemprego no país. Estamos no pior momento de saúde. Estamos no pior momento de educação. Estamos no pior momento de segurança. Estamos vivendo uma inflação galopante, simplesmente galopante. E esses que se dizem nossos representantes triplicam a verba deles e não têm coragem de dar pelo menos o correspondente à inflação anual no aumento das pessoas. Vocês viram o salário mínimo agora, recentemente, acho que foi de 1.046 para 1.100. R$ 50 percentualmente no salário, quanto que é? R$ 1.000, 10% é 50, 1% é 5, né? Eles mal deram 10% não chegou a isso, de correção, na verdade, ele não deu um aumento real. E tiveram a pachorra de triplicarem as verbas para o eleitorado deles. Não dá, gente. É simplesmente impossível. Então a gente está falando aqui sobre incentivando, né, para que plano de manutenção, que a gente quer ajudar a organizar, a conseguir fazer coisas melhores, a aprendermos, a divulgarmos, né, fazer um monte de coisa. E ver uma notícia desse tipo. Todos os dias temos, mas essa daí foi bem ordinária.
Então pensem bem, viu? Pensem bem. Não deixem de aprender, não, porque vocês não vão ter nada a perder. Mas pensem bem no que vocês vão fazer aí, daqui para frente, politicamente. Porque eu só vi um governo com todas as falcatruas que a gente sabe que existem, eu só vi um governo trabalhar para o povo. Olha a cor da minha camisa. Então, gente, cada um faz o que quer, pensa no que quer, mas eu fico indignado, por exemplo, eu tenho amigos aí que são formados, têm boa formação, e não enxergam isso, não enxergam, simplesmente não enxergam, sabe? É radical, religiosos sem pensar, alguns, né? Então, gente, eu vou ser sincero para você, a gente está vivendo um caos e tem muita gente aceitando, apesar de que virou um pouco, né? Já tem bastante gente aí já se esclarecendo, mas precisa se esclarecer mais, gente. Vocês precisam estar por dentro. Então, tudo isso que eu acabei de citar agora, independente de ser esquerda, ser direita, centro, o que for, tem que atuar bem para nós, para o povo, porque quem paga esse povo somos nós. Quem paga o policial, quem paga o político, juiz, eu não acredito. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu não gosto dessa palavra, juiz. Eu acho que ninguém tem direito de julgar ninguém. Sabe? Você pode se defender, julgar não. Porque eu sou pior do que o cara que eu tô julgando alguém, mas eu sou pior que ele. Sabe? Eu tô julgando porque ele matou, mas tem hora que eu penso em matar. É mais ou menos por aí, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito, muito daqui para frente com o que a gente vai fazer com as nossas escolhas. Porque isso que aconteceu ontem, de 513 representantes nossos, para representar os nossos direitos, né? Tudo que é importante para nós, conseguiram de 2 bilhões passar para 6 bilhões de verbas eleitorais e a gente nessa miséria. Esses caras não olham. E tem outra, hein? Detalhe, eu já comentei também aqui. Desses 513 parlamentares, apenas, se eu não me engano, não dá 7% são eleitos direto pelo povo, porque o resto é com chave político. Vocês sabem como é que funciona lá, né? Então, esse com chave político, o que acontece? A gente tem muitos problemas, né? Então, eles trabalham para eles, simplesmente trabalham para eles. Não tem como fugir disso, gente. Não venha com aquele deputado, aquele vereador, aquele que... Não vamos trabalhar para você, tá? Porque ele só vai aparecer na época das eleições. Ele não vai te aparecer em lugar nenhum. Ele vai estar pedindo e trabalhando para ele ou para eles. Então, por favor, atentem-se nisso, né? Então, o que acontece? A gente não tem condições de sustentar esse povo. E agora, muito menos, né? Bom, eu precisava falar isso daí porque eu fiquei extremamente indignado. Não gosto de falar de política. Inclusive, aqui eu tenho mais tendência a perder do que ganhar. Mas eu vou ser sincero para vocês, não dá. Como é que pode ocorrer isso e ter gente que bate palma para isso? Eu não entendo.
Bom, passando esse mal-estar, vamos ao que nos interessa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Plageman. Então, ontem a gente, estava citando aqui, né? E uma das nossas conversas, né, ficou aqui. A gente começou a falar sobre requisição de serviço, ordem de serviço, mas não tem como a gente fazer qualquer controle se a gente não tiver essa parte aqui, ó, o cadastro. Né? Não existe forma da gente atuar se a gente não tiver o cadastro. Né? Então, nós citamos várias formas de obter o cadastro que a gente precisa ter, mas isso é comum em qualquer coisa, tá? Quando você fala no seu RG, no seu CPF, né? Qualquer coisa, sempre tem um cadastro. Alguma coisa que identifica você, ou um equipamento, seja o que for, né? Mas aí a gente chegou numa situação, e, aliás, até voltando nesse assunto da política aí, né? Mas dentro da nossa apresentação aqui, até eu comentei com vocês de aplicar um software desse daqui municipal, né? Nas prefeituras, por exemplo. E cadastro você já tem de tudo, né? Porque você já tem o bairro, você já tem o nome das ruas, né? O que você vai precisar é quantificar quantas bocas de lobo tem, quantos postes, quantas, né, quantas e quais tipos de luminárias, né? Fios, asfalto, se é asfaltado, se é com paralelepípedo, se é com lajota, se não tem nada, né? Então você tem como cadastrar tudo isso e deixar um controle visível ao povo, uma coisa visível. Só que aí eles não teriam condições de pedir verba, né? E para 6 bilhões, né, partidários, né? Verba partidária é o nome da coisa. Então é terrível, gente. Como é que você vai dar, você tirar seu bolso da verba para o cara fazer, se candidatar para ganhar tudo que eles ganham e não ver nada para nós, né? Impressionante, né? Mas voltando ao nosso assunto, então não seria muito interessante aí para muitas prefeituras. Eu acho que se uma das prefeituras, qualquer uma, agora, né, se for a prefeitura lá do São Silvestre, que é um subdistrito aqui da cidade, que é pequeno, se ele pega e fala, não, nós vamos ter um software, vamos lá, nós vamos estudar, o ano que vem estaremos apresentando aqui, e todo o pessoal de São Silvestre agora vai visualizar todas as questões, inclusive com direitos a fazer requisições, fazer cobranças, tudo direto. Mais ou menos, já tiram aquele vanguarda, quando alguém reclama, eles põem em pauta para poder reclamar. Um software desse resolve tudo, não precisa nem do vanguarda para isso, tá? Mas está às claras, está, né? Então, toda semana apresentando o que foi gasto no planejamento, de onde saiu o dinheiro, o que diminuiu do poder aquisitivo dos cofres municipais, né? Tudo isso é possível. Só que não sei até onde tem interesse aí, os políticos em particular, né, para isso, né? Mas está aí. Pelo menos 2.000 pessoas aqui estão tendo acesso a essas informações, agora, nesse instante, né? E podem cobrar. E isso pode se multiplicar. Depende de você aí, né? Mas então, como a gente falou, isso, isso gera trabalho, né? Gera muito trabalho.
Quando você vai fazer lá o cadastro de algum lugar, você precisa fazer, né, mapeamento, documento disso daí e aplicar normas para poder fazer essas identificações, né? Então é o que a gente procura atuar e fazer, né? Então, isso gera, como eu disse para você, gera trabalho. Então, a partir do momento que você conseguir um cliente para você poder fazer esse gerenciamento, você vai ter que instalar lá dentro da empresa dele, né, um grupo de pessoas que vão fazer toda essa identificação, que vão desenhar isso, né, colocar isso em forma de documental, distribuir e normalizar, né, toda a identificação, seja predial, seja de equipamento, seja de mecanismos de transporte, de controle, de força, de luz, etc., né? Pavimentação, né? Tudo tem que estar devidamente cadastrado para que você possa fazer dali, né, o seu gerenciamento. Como começaria seu gerenciamento? Primeiro de tudo, você tem que começar a levantar dados, né? Então, por exemplo, imagine na tinturaria que nós demos de exemplo. Então tem um motor lá, um homogeneizador de uma correia, que aciona uma correia, ou essa própria correia, ela tem lá o material dela, a fita que corre, né, para fazer o transporte, os rolamentos, etc. Cada componente, cada equipamento, ele se destrincha em vários outros equipamentos, partes, várias outras partes que podem ter manutenção, né? Então você vai lá, codifica, aí você vai pegar o catálogo daquele equipamento, se não tiver, você vai ter que fazer uma análise sobre aquilo fisicamente e fazer reparos, né? Por exemplo, tem rolamentos, eu tenho que trocar o rolamento. Esse rolamento, né, ali tem um mancal. Esse mancal tem lá uma conexão para lubrificação, tem um ponto de lubrificação para esse. Então, essas coisas todas você tem que verificar, fazer uma vistoria em loco e ir anotando. Se você não tiver o catálogo. Se você tiver o catálogo, com certeza essas anotações você vai ter daquele equipamento, né? De um PLC, de um SDCD, de um computador de campo, né? Um equipamento que você utiliza hoje em dia no chão de fábrica, em todos eles tem lá um sistema de via rede, né? Então você vai ter que simplesmente cadastrar tudo. Isso é trabalho. Então você vai pôr uma equipe em campo para poder fazer todos os levantamentos. E um outro detalhe, você não precisa ter nenhum engenheiro para fazer isso, não, viu? Não precisa ter CREA para fazer esse tipo de coisa. É interessante, mas não é necessário. Se você pegar aí alguns alunos, né, para estagiarem lá do Senai e ter pelo menos uma pessoa para coordenar que conheça um pouco mais, né, da abrangência, mais uma equipe de estagiários, você consegue fazer esse trabalho, né? E tem formas de você fazer esse trabalho para que você não tenha uma forma dispendiosa como empresário. Você pode fazer um contrato intermitente, você pode fazer um contrato de autônomo, você pode... Olha, tem N formas de você ter equipe, tá? Então, isso gera trabalho. Depois que você cadastrou tudo, aí você vai documentar tudo isso, aí o seu cliente já tem, né, tudo isso normalizado, documentado. Daqui, você vai passar a ter controle agora, você vai ter que criar um histórico, né?
para que você faça a sua planilha de manutenção. O que dá para ser preventivo, né? Por exemplo, você instalou agora na nossa tinturaria lá e vamos começar a atuar. Uma outra coisa, você vai conversar com o proprietário da tinturaria se ele já tem uma equipe de manutenção e se tem como ele controlar isso. Ou ele vai precisar que você passe isso, né? Mande uma equipe para fazer esse controle para ele, como se estivesse fazendo uma prestação de serviço para o seu cliente, né? Uma equipe sua para fazer esse controle. Você já está com tudo cadastrado, já está com tudo, né, definido, tudo documentado, agora você tem que começar a controlar. Você vai gerar um sistema de controle, né? Se ele precisa dessa equipe lá, ou se ele já tem, de repente ele já tem lá, mas ele vai precisar de treinamento, porque se você está adaptando um software lá, você mandou a sua equipe para poder fazer o cadastro, já gerou toda a documentação, agora você precisa coletar dados para fomentar, né, para ter histórico, né, dos dados de manutenção daquilo tudo que você levantou e cadastrou, né? Então, de repente, ele vai, não preciso de alugar né? Não preciso da prestação de serviço para fazer esse controle, eu já tenho um pessoal. Tudo bem, está treinado? Você precisa treinar esse pessoal. De que forma que faz, como faz, precisa ter isso daí. Então, está gerando trabalho, né? Depois que você começa a levantar dados, começa a nascer o planejamento. Que o planejamento, alguém pediu para fazer, preciso de lubrificação em tal máquina, preciso faça limpeza no sistema de comunicação do computador da área tal, preciso que faça verificação nos painéis de proteção dos motores de tal lugar. Então, como já está tudo cadastrado, já começa a ter as requisições, as solicitações e gerar o seu planejamento. Ao mesmo tempo que quando você levantou as informações de cada equipamento, cada local, etc., do seu cliente, você levantou essas fichas cadastrais, você também já estudou cada um desses equipamentos por catálogo ou em loco, verificando e anotando. Você já pode começar a fazer sua preventiva. Então você já pode buscar lá quando foi a última data que se fez manutenção aqui. Pelo menos tem uma referência para você começar a nascer o histórico daquele equipamento, daquele setor, né? E olha que legal, gente, quando a gente faz isso tudo, isso começa, por uns 6 meses já dá para você dizer que você tem um controle, um gerenciamento dos seus serviços, seu controle de manutenção, gerenciamento e controle de manutenção. 6 meses já é possível. Quanto mais tempo, mais histórico, melhor planejamento você vai ter, né? Para você fazer as suas preventivas, para você estudar as suas preditivas, poder fazer, né? E eliminando as corretivas, né? Com isso, consequentemente, você está eliminando as corretivas. Quanto mais você eliminar as corretivas, mais normalizado o fluxo do seu processo, consequentemente, da sua produtividade, consequentemente, da sua lucratividade. Então, esse assunto, como eu falei para vocês, ele é extenso. Bom, então a gente comentou um pouco sobre cadastro, falamos sobre equipe, ganhos possíveis, né? O que o seu cliente pode ter e o que você pode fornecer. E
talvez a gente ainda vá se adentrar um pouco mais nesses assuntos, tá? Mas ainda falando de cadastro, eu dei uma pesquisada aqui, né? Porque ontem a gente falou, hoje falamos novamente, mas você tem normas para isso, né? Ontem eu comentei sobre o TAG, até fiquei de ver aqui qual que era a lição de instrumentação que falava sobre TAG e acabei não tendo tempo para isso. Mas eu vi outros, amanhã não, na segunda-feira, com certeza eu já cito para vocês, olha, lição tal, do dia tal, aí vai dar para vocês verificarem. Mas existe assuntos diversos aí, se você pesquisar aqui pela internet, tá? É, Então vamos aqui. Olha aí. Gente, está aqui. Normas, né? A Petrobras, ela tem bastante fornecimento de normas, tá? Então eu tive dando uma olhadinha e fiz uma pesquisa aqui. A primeira que eu achei foi essa NBR 10172, ó, pra você ver, da BNT, né? Mas aqui fala muito mais sobre código de barras, tá? Mas é um tipo de identificação, tá? E é uma norma que eu não sei que alguns conseguem facilmente aí com contatos que tem, outros tem que comprar, né? Pela BNT, tá? Mas aqui tem, ó, essa NBR 10172, ela tem assuntos referentes, mas o que mais ela vai abordar aqui, essa NBR parte, é mais sobre código de barra, tá? Existem vários tipos, tá? Só estou citando que tem. Mas aqui eu achei, ó, assim, um artigo muito bacana da UniBH, né? No curso de Engenharia Mecânica. Muito bom também, ó, gestão de manutenção, tagueamento, né? Uma poderosa, olha lá, inclusive, eu falei para vocês que são matérias já de cadeira de engenharia, cadeira dos técnicos, né? Tecnologia. Tagueamento, uma poderosa ferramenta para gestão eficiente de ativos na indústria. Não é só na indústria, tá, gente? A gente tem em N locais aí. Você pode estar, quando você fala indústria aqui, isso pode ser o supermercado, pode ser o hospital, né? É tudo, tá? A mesma fala. Então, houve aqui um levantamento, um pessoal aqui, né? Tem um resumo. Eu vou ler o resumo aqui, né? Mas vamos ver até onde. Nesse artigo, mostramos algumas das várias aplicações de tags de identificação, com enfoque principal para sua utilização na gestão de manutenção e controle de ativos, né? Bem como são apresentadas tecnologias mais comumente utilizadas nessas etiquetas de identificação. Outro ponto abordado, né, ainda são as normas técnicas em que se baseiam para este tagueamento. Por exemplo, esse que nós passamos e vamos falar, é a norma ISA, tá? Eu a tenho aqui, eu trabalho com isso já desde 76, né? Então é uma coisa que a gente já tem um certo conhecimento. Mas sobre isso daqui é muito interessante o assunto, tá? Se vocês tiverem oportunidade, procurem aí, vejam, pesquisem. Tem várias biografias de TAG aqui, ó. Separador de água e óleo, tá vendo? Um exemplo, né? E assim vai, tem de tudo, tá? E regras. Só que na BNT vocês vão encontrar, que é muito importante essa referência, né? No caso, a norma ISA, também é muito utilizada, muito aplicada na instrumentação, né? Aqui eu digo para vocês aqui, codificação de... Porque não é só tag de equipamento. Por exemplo, você vai fazer um desenho, ele tem uma codificação também, tá? E sempre referente a algum tag de localização de equipamento. Então a Petrobras, ela é mestre nisso, tá? Eu trabalhei tanto na Petrobras como trabalhei na Embraer também.
Eu comentei com vocês do avião, 35 mil desenhos lá e tal, né? Então existe uma normalização, existem regras muito legais. Aqui, por exemplo, essa AN1710, eu tenho aqui a revisão, acho que é M, dessa normalização. Preciso checar que revisão que é. E muito boa, é 2014, tá vendo? Acho que talvez tenha sido a última revisão da Contec, ó, e tem assuntos diversos aqui dentro de codificação, ó, desde como é feita a estrutura de um número de codificação. Lembra que nós comentamos sobre o automóvel, onde aquele número enorme que tem quando você vai comprar lá na Autopeças algum componente de um automóvel? Então, todos têm, né? A automobilística também tem, eu não citei aqui, mas volto, e peço desculpas. Também tem uma. Mas todos, viu? Qualquer um, né? Se você for um fabricante de geladeira, um fabricante de fogão, um fabricante de computação, de computador, né? Qualquer produto tem que ter os seus manuais de manutenção, de operação e spare parts, partes reponíveis, né? Que possam ser repositadas, né? Muito bem. Então a gente tem as normas aqui, era uma coisa que eu queria comentar com vocês. Essa norma Petrobras aqui é muito legal, mas ela abrange, ela vai chamar outras normas. Aqui, por exemplo, ó, pesquisas relacionadas. Foi nessa mesma pesquisa, aí, ó, normas Petrobras, né? Normas Petrobras, a 1521, que vai falar sobre, acho que tagueamento também, a 381, a 57, né? Uma série delas. Eu vou só puxar uma aqui, só para a gente ver se está dentro do assunto. Então, vamos pegar 1521 aqui. Identificação de equipamentos industriais, olha aí. Tá vendo? Então, você baixar PDF. Vamos ver se baixa aqui. Tem aqui, não sei se você vai ter que adquirir, comprar ou não, mas está aqui, ó. Vários PDFs, 1521 normas, né? Identificação de equipamentos industriais. Então, para que vocês, né, tivessem. Deixa eu abrir se uma delas aqui eu consigo abrir. Abrir. Vamos ver. Talvez. Se conseguir, ótimo. Se não, amém. Nossa empresa, aqui já vai ter algum particular aí que tem a norma e redige uma outra dele em cima daquela da Petrobras. Mas está aqui, gente. Eu simplesmente queria comentar com vocês que existem, está aqui, ó. Isso aqui já dá contexto, isso aqui é a 1521, né? Olha lá, a norma Petrobras 1521. Aí vocês vão ter todo, né, a descrição da norma. Tá aí, gente. Era a apresentação que a gente queria ter, tá? E vamos ver o que a gente tem aqui no LinkedIn para a gente não fugir muito. Deixa eu dar um F5. Vamos ver aí o que os profissionais que já. Isso aqui eu coloquei ontem à tardezinha aí, já estava escurecendo. Muito pouca gente visualizou. Mas hoje talvez eu já ponha a de hoje. Vamos ver. Até a tarde eu vejo. Depende da visibilidade dessa. Vamos ver o alcance dela. 37 é muito pouco, viu? E o assunto de ontem era muito interessante, viu? Por incrível. Eu gostei. Aí, aqui está muito pouco. Vamos ver a abrangência aqui. Sempre tem uma especialista imobiliário. Olha que interessante. Isso aqui eu não lembro de. Não sei se já teve, eu não lembro. Tá? Apesar de que eu tiro uma cópia pelo menos uma pela manhã e uma à noitinha de cada um desses aqui. E às vezes, por exemplo, se o Giro das 11 de hoje eu for publicar lá aqui no LinkedIn, aí eu tiro uma cópia do que estava até então, né? Olha lá, engenheiro aviônico, ó, muito legal. Engenheiro de obras, né?
pessoal da garantia, diretor executivo, engenheiro elétrico, profissionais de saúde. Olha que legal! Profissionais, só que é saúde mental, mas de qualquer jeito é um profissional de saúde. Projetista de CAD, muito legal. A campainha tá firme hoje, né? São Paulo, Guará, Bilbao, é? Cidade bonita, viu, gente? Eu fiquei de mostrar umas fotos para vocês do metrô saindo no Casco Viejo. Eu vou ver, eu vou separar e a gente põe. Matão, muito legal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Ok? Vou botar nossa página aqui. Ah, sim, tem uma coisa importante. A nossa central de petróleo e gás aqui, né? Não podemos deixar isso aqui. Uma que eles têm um trabalho fantástico, a gente tem que estar dando a mão à palmatória, porque são bons. Olha que legal as torres eólicas aqui, ó, que legal, né? Bom, Casa dos Ventos pretende investir cerca de quase 9 bilhões aqui em parques eólicos na Bahia e gerar mais de 10 mil empregos, 10 mil vagas. Olha que beleza! Notícia boa, ó. Essa é muito melhor do que 6 bilhões para safados, né? Ficarem na política controlando dinheiro para eles, né? Não para o povo. Esse aqui tá, pelo menos ele está fazendo dinheiro para a empresa dele lá, mas ele está gerando trabalho, né? O que os políticos aí não estão fazendo com esses 6 bilhões. Bilhões. BNDES pretende financiar a instalação de 10 usinas de energia eólica no Piauí e Pernambuco. Tranquilo. Todo o apoio. Que financiar até em Moçambique. Se Moçambique pagar, como está pagando, ótimo. Pagando bem, que mal tem. China quer criar uma plataforma de uso global para carros elétricos que promete revolucionar a indústria automobilística. Carros elétricos e energia alternativa, assunto do momento, né? O governo de São Paulo, né, lança programa de oferta de 20 mil vagas de emprego para os responsáveis dos alunos de redes estaduais. Olha que legal! Muito para os responsáveis dos alunos. Eu não entendi bem, vai ter que ler o artigo. Responsável do aluno é o diretor? 20 mil vagas de diretor? Eu acho que são professores, né? Muito legal também. Gente, uma coisa que o mundo moderno está pedindo, tudo pede formação. Né? Já tem que ser formado, tem que ser formado. Não importa. Ó, rapaz, o que tem de engenheiro saindo por culatra aí a cada 6 meses, de técnico, mas que não sabe nada, porque o ensino tá uma porcaria e precisa cuspir formados aí, né? O que tem de escolas particulares com muita gente ganhando dinheiro. É impressionante. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, viu? Às vezes é muito melhor você fazer uma triagem com profissionais, independente da formação, para conseguir boas contratações. Não adianta você falar, não, só vem aqui. RH trabalha muito com isso, hein? Eu tenho muito cuidado com esse pessoal de RH. RH seleciona muito pela função. Eu tive uma surpresa bacana essa semana aqui, uma empresa aí da região fez contato comigo. Mas pela minha experiência, ele não olhou o meu diploma. Pela minha experiência. Então eu acho que muito RH tem que ver isso daí. Né? Depois ele mandar para teste, para bater papo, porque virou um fator de selecionamento, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Está cheio de engenheiro de papel aí, gente. Gente que está há 20 anos aí trabalhando, mas fazendo listinha.
Se você mandar fazer um cálculo, não sabe. Se você mandar fazer uma análise criteriosa do que é que tem que ser feito, se ele não depender de informações do pessoal do campo, ele não consegue observar essas coisas. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso mesmo que quando eu falei sobre a contratação de gente para fazer análise no campo, se você tiver um bom profissional coordenando um grupo, e esse grupo ser de estagiários, você consegue obter boas informações, ou pelo menos assim, o camarada ir na plaqueta do motor e de tirar os dados da plaqueta do motor. Mesmo que ele não seja um conhecedor, né? Que tipo de motor que é esse, se é gaiola, se é assíncrono, sei lá. Ele não precisa. Ele precisa de tomar os dados e saber localizar aquilo ali. Isso que ele precisa. Então, se ele estiver bem orientado, ele faz isso, bem feito. Mas ele não precisa ser um engenheiro, um técnico, né? Eu lembro que há 20 anos atrás teve um gerente de um setor que ele falou assim: cadê? O nosso setor é Spare Parts Engineers. Cadê os engineers? Todo mundo estava que nem um louco para fazer, se formar. Ótimo, foi bom para todos. Mas, por outro lado, não precisava nada disso. Tanto é que depois voltou atrás. Tem provas lá até hoje sobre isso, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa seleção, nesses critérios que você vai tomar. E às vezes você não precisa de ter tudo isso para fazer isso. Por isso que eu já falei isso. Beleza? Então, é bem isso. Bom, eu tinha um caso que eu ia contar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, exatamente sobre essa questão de seleção. É isso aí, gente. Falamos bastante. Vocês estão vendo aqui que a maior parte das informações são sobre automobilística. Está lá, Central do Petróleo e Gás. Acessem. Vocês terão um monte de artigos interessantes aí, tá? Estamos aqui agradecendo muito a presença de todos e vamos dar continuidade na próxima segunda-feira. Grande abraço, bom fim de semana para todos, excelente almoço. Tchau. Até segunda. Tchau.